Meninos e meninas, Edu Capriotti, Soninha e Thaís, a gente não podia abrir o programa sem falar do Dudu. Eu sempre fui, e agora muito mais, nessa fase de idade que passa dos 60, um cara muito avesso ao social. Nunca tive muitos amigos, nunca fui de abraçar as pessoas, nunca fui de fazer graça para quem eu não gosto, de mostrar os dentes para quem eu não gosto, a não ser em atitudes agressivas. Essa foi a minha vida. Eu sempre fui um cara muito fechado, de um menino tímido, a quem tentava esconder a timidez trabalhando em emissoras de comunicação de massa, mas na verdade eu não sou muito bom de relacionamento social. Mas eu entendo de uma coisa, que é de gente. E se tinha um cara legal que eu conheci durante a minha vida toda, exatamente porque eu evito o contato social muito antes da pandemia, eu acho o ser humano, inclusive eu, muito incapaz de ser completo. Tá? Tem gente que parece que é boa, mas não é. Tem gente que parece que é amiga, mas não é. Tem gente que dá tapinha nas costas, mas acaba falando mal de você ou tentando o seu mal ou pensando o seu mal. Tem gente que acorda pensando o mal do próximo. Essa é a realidade. Só que muitos disfarçam, eu não penso mal de ninguém, mas eu não sou o cara mais legal do mundo, não sou mesmo. O Dudu era. O Dudu estava entre os caras mais legais do mundo. Mas estava mesmo. De coração aberto, de peito aberto, com dificuldades que ele enfrentou na vida. Não enxergava, mas, como disse a Thaís, e ele sempre brincou com a gente. Era cego, mas enxergava muito além dos limites que o ser humano, que é raso, normalmente enxerga. Era um cara bacana pra caramba. Tem uma lista aqui, ó, de gente que podia ter morrido no lugar dele. Uma lista grande, enorme aqui. Mas vaso ruim não quebra. O Dudu, infelizmente, nos deixou, e aquela frase que serve de bálsamo, de pelo menos esperança, quando a gente perde alguém que a gente gosta de verdade, e eu gostava do Dudu. Poucas pessoas eu gosto da minha vida. Minha mulher é a minha razão de viver, minha família é a minha razão de viver, mas poucas pessoas eu gosto da minha vida. Eu não gosto de ficar falando bem de muita gente, mesmo porque não tem nem motivo para falar bem de muita gente, mesmo porque quem me odeia, eu não odeio, mas também não fico fazendo graça e nem apertando a mão, principalmente agora na pandemia. Para mim, até o distanciamento social foi um motivo para não encontrar com esse tipo de gente desagradável que olha para você na primeira manhã do dia e diz assim, pô, você está inchado, você tem algum problema de saúde? O Dudu era o contrário. Ele te encontrava e falava, ó, ótimo dia para você, que prazer estar com você, que bacana que é a vida e tal. Ele exaltava a vida. Então ele tinha o limite de não enxergar, mas ele via muito mais além da alma de cada um. E procurava ajudar as pessoas. Pela sua inflexão de voz, ele sabia se você estava triste ou alegre. Tanto que os papéis se inverteram. Quando o pai do cara é o rei Roberto Carlos, e numa declaração ontem o rei Roberto Carlos disse que o filho era o ídolo dele, ora pois um ídolo de milhões de pessoas no mundo inteiro,
dizer isso do filho é uma coisa excepcional. Não podia ter uma frase mais bacana do que essa que o Roberto Carlos falou. E a partir de hoje eu vou professar isso. Os meus ídolos são os meus filhos. Eu quero que eles sejam tudo que eu não consegui ser. Eu quero que eles alcancem tudo que eu não consegui alcançar. E quero dizer para eles todo dia que eu tenho um orgulho imenso deles. Todo mundo tem diferença na vida, a família tem discussões como toda família, mas os meus ídolos são os meus filhos. Primeiro a minha esposa, depois os meus filhos e os meus netos. Achei tão lindo o Roberto dizer isso, ele que é um gênio da poesia, que escreve como poucos e que canta como ninguém. Ninguém canta igual o Roberto Carlos. Não tem ninguém, principalmente as músicas dele. Você pode pegar o melhor cantor do mundo, o Roberto nem tem uma voz assim extraordinária, mas é uma voz excepcional que o transformou em rei, porque ele é única. Então essa frase do Roberto foi um ensinamento tão grande para mim e definiu o que é o Dudu. O orgulho do pai dele, que é orgulho de milhões de brasileiros e pessoas pelo mundo inteiro. Eu digo o que é o Dudu porque o Dudu jamais vai passar. Ele só mudou de plano. A gente tem que continuar chamando-o pelo mesmo nome, lembrar das mesmas coisas que ele dividiu com a gente, porque ele só mudou de lado. E um dia a gente vai mudar também. A gente vai rodar um trecho pequeno da entrevista com o Dudu daqui a pouco. Mas é com muita saudade que a gente fala do Dudu. Saudade parece que só existe o idioma português, que é um idioma rico, é o mais difícil de ser falado, se você não sabe, porque tem palavras para tudo, adjetivos para tudo, e enfim. Saudade só existe em português. Ainda bem, porque a gente pode ter a expressão real do que representa a ausência de um cara como o Dudu. Descanse em paz, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai lembrar de você com um trecho pequeno da entrevista que eu fiz contigo.